Opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá então, sexto ano. Para a semana 3, trabalhar representações do espaço geográfico. Então essa aula, gente, é uma aula bem tranquila, né? É uma aula que serve para mostrar para gente que não existe apenas, né, um mapa como única forma de fazer a representação da superfície terrestre. Nós podemos representar a superfície terrestre de outras formas. E hoje a gente vai conhecer algumas destas formas, certo? Então a primeira que a gente tem aqui é o chamado croquis. O croquis é um simples desenho, uma representação. Então, por exemplo, eu peço para vocês assim, alunos, façam um desenho do lugar onde vocês moram, do bairro onde vocês moram. Ou façam um desenho do caminho da sua casa até a escola. Vocês vão desenhar, né? Esse desenho que vocês vão fazer é chamado de croquis, porque ele não tem tanto rigor, né? Você não é obrigado a fazer uma representação 100% correta em questão de escala, né? Então é mais uma representação à mão livre, né? Algo mais tranquilo. Temos também a planta. A planta, ela geralmente, né, na maioria das vezes, ela é feita antes de você executar um projeto. Então, por exemplo, você quer fazer um bairro, você quer fazer uma máquina, você quer fazer uma casa, você pega uma folha de papel e começa a desenhar, especifica certinho as medidas, né? Por exemplo, essa rua vai ter tanto, ou essa casa, a parede vai ser desse tamanho, a janela vai ser desse tamanho, tal. Então é um desenho que você faz, geralmente, né, pode ser feito depois também, mas geralmente você faz antes para você visualizar e idealizar como que vai ser a construção que você quer fazer naquele momento, tá? Outro que nós temos aqui é a chamada carta. A carta, ele é um mapa, vamos chamar de carta, né, para a gente não confundir com mapa, porque o mapa é o próximo tópico, né? Mas a carta, ele é uma representação que ele tem uma riqueza de detalhes bem precisas. Então, por exemplo, no Brasil nós temos aqui o IBGE. O IBGE ele tem as cartas que ele produz, né? Tem escalas padrões já, né? Um para 50 mil, um para 250 mil, tal, um para 1 milhão. E essas cartas, elas têm informações bem precisas. Então, se você, por exemplo, quer fazer uma leitura de uma estrada, de um caminho, do relevo de uma determinada área, você recorrer à carta é uma forma bem precisa de você ter essa informação, tá? Outro que nós temos aqui é o mapa. Igual eu falei para vocês, né? Acaba que a carta, a gente pode chamar ela assim de um mapa, né? Porque ela também é uma representação da superfície terrestre, mas a gente pode destacar aqui que o mapa, ele geralmente tem o objetivo de te passar uma informação, tá? A carta geralmente ela fala do todo, né? De tudo, fala de tudo que tem ali. Por exemplo, esse mapa que nós temos aqui na representação da apostila, ele é um mapa que a informação que ele quer passar são sobre as micro-regiões de Minas Gerais, tá? Então essa é a informação que ele quer passar. Então os mapas eles têm um tema, né? Que eles passam para as pessoas. Outro que nós temos aqui é o chamado bloco diagrama. O bloco diagrama ele já é uma representação em 3 dimensões, né? Você consegue visualizar tanto o comprimento quanto a largura e quanto a altura. Isso é bem interessante também, ele é bem didático para a gente conseguir entender algumas coisas. Aqui no caso está mostrando para a gente a dinâmica das massas de ar, né? Então ele acaba sendo bem tranquilo e bem efetivo para representar algumas questões. E o último que nós temos aqui é a chamada maquete, né? A maquete também é uma representação bem conhecida. Provavelmente vocês já fizeram maquetes aí em outro momento. E ela é uma representação, né, de miniatura, que daí você vai utilizando elementos, vai construindo ela no modelo tridimensional, né? Você vai colocando coisas em cima que facilitam a visualização e a compreensão dessa localidade. Ok? Indo agora
vamos para as atividades então, né? A questão 1 está perguntando qual delas permite observar com mais detalhe as áreas de estudos. Então, a carta, né, ela tem essa facilidade porque ela já vem com uma riqueza de detalhes, né? Ela já serve, a ideia dela é servir como base até para você produzir outros mapas e outras coisas. Atividade 2, né? Quais das representações mostradas não são planas? Isso é, elas representam o espaço em 3 dimensões. Então, nós temos aqui a maquete e o bloco diagrama, porque elas não ficam, né, como se fosse plano, né? Elas ficam, a ideia delas é representar 3 dimensões, representar também a altura. Dependendo do tipo de carta, né, a carta ela vem com uma informação também chamada curva de nível, que ela tem essa ideia de passar a estrutura tridimensional também. Mostrar não só, né, o lugar desse jeito, mas mostrar também a altura. Aí tem a 3 perguntando sobre maquete, não é? O que são maquetes? E aí vocês podem colocar aqui mesmo, né, que é modelo em miniatura de uma construção civil ou parte restrita da superfície terrestre. Como são representados seus elementos, né? Então você usa, né, alguns bloquinhos, né? Pessoas usam os mais diversos materiais para fazer as construções, representar os elementos. E os principais usos, ele é muito usado hoje na construção civil. Até o exemplo que tem aqui na apostila, ele mostra a maquete do Rio de Janeiro, tá? Então, para tentar mostrar para as pessoas, né, de uma forma bem clara, bem didática, como que é o local que elas vão visitar, o que elas estão comprando, né, o como que vai ficar também depois de pronto a construção. Então, são algumas das propostas. Aí a 4 tem algumas questões aqui e está perguntando qual representação que é melhor para cada uma dessas situações. Então, por exemplo, calcular a distância entre lugares que estão em lados opostos do planeta. Então, lugares bem distantes, o melhor que tem mesmo é um mapa, né? Uma representação plana que você pode colocar uma régua lá e fazer uma medição. Representar as ruas do município em que você mora. A planta, então, é importante que os municípios tenham até uma planta urbana do município para especificar melhor o planejamento, a distribuição da rede elétrica, rede de esgoto e tal. Então a planta é melhor. E representar as diferentes formas de relevo num percurso de competição de ciclismo. Particularmente, eu acho o bloco diagrama muito bom para fazer isso, tá? Que você consegue desenhar o morrinho e mostrar para o ciclista o tanto que ele vai ter que subir e o tanto que ele vai ter que descer, tá? A 5, gente, é um pouco complicada, tá? A 5, ela pede para você fazer uma maquete de um lugar especial. Então, por que eu falo que ela é complicada? Às vezes você não vai ter o material aí na sua casa para fazer essa maquete. Então, vou pedir aqui para os meus alunos, né? Estou falando especificamente para os meus alunos. Se você não tiver a possibilidade de realizar essa atividade com o material que você tem em casa, você pode fazer uma representação de um croquis do seu bairro, tá? Isso aí já seria suficiente, porque eu não sei se você vai ter aí o material necessário, tá bom? Gente, muito obrigado então da atenção, uma boa semana para vocês, qualquer dúvida estamos à disposição. Até mais!